Boa tarde. Eu vim falar um pouco sobre a doença de Chagas, que é uma doença que afetou já muito tempo atrás, e eu vou começar a falar agora. A doença de Chagas é um protozoário flagelado causado pelo Trypanosoma cruzi. E sua transmissão é relacionada aos vetores, ao agente e aos reservatórios, além de ter um conjunto de fatores socioeconômicos e culturais. Esses insetos são popularmente conhecidos como barbeiros. Na doença de Chagas tem importância os triatomíneos que vivem no ambiente intradomiciliar. A doença de Chagas estende-se do centro-oeste do México até o sul da Argentina e Chile, onde as péssimas condições de habitação favorecem o contato entre o triatomínio vetor e o homem. Sobre a epidemiologia da doença de Chagas. A OMS estima em aproximadamente 6 a 7 milhões o número de pessoas infectadas em todo o mundo, a maioria na América Latina. Estimativas recentes para 21 países latino-americanos, com base em dados de 2010, indicavam 5.742.167 pessoas infectadas por Trypanosoma cruzi, das quais 3.581.423 eram residentes em nações na iniciativa dos países do Cone Sul, destacando-se a Argentina, o Brasil com 1.156.821, o México e a Bolívia. Os autores da pesquisa afirmaram que a distribuição espaço-temporal da doença nesse período foi heterogênea no país. Também relataram que a taxa de incidência anual foi de 0,16 por 100 mil habitantes e identificaram um rápido aumento de notificações antes de 2005. Uma queda estável de 2005 a 2009, seguida por aumento após 2009. As frequências mais altas de infecção foram observadas em crianças, adolescentes e idosos na região norte, em todo o período observado, e nas mulheres e em indivíduos de 20 a 64 anos no Nordeste, entre 2001 e 2009. A transmissão vetorial foi a principal via relatada até 2005, enquanto a transmissão oral aumentou significativamente no norte durante os outros períodos. Aqui a gente trouxe uma tabela, sobre a epidemiologia, que diz o seguinte: estima-se que existam até 18 milhões de pessoas com esta doença entre os 100 milhões que constituem a população de risco, distribuída por 18 países americanos. Dos infectados, cerca de 20 mil morrem a cada ano. Na fisiopatologia, a gente tem que o ciclo se inicia quando o indivíduo contamina-se por contato de dejeções do inseto infectado com as mucosas ou a pele. Esses tripamastigotas caem na corrente circulatória, atingem outras células de qualquer tecido ou órgão para cumprir novo ciclo celular, ou são destruídos por mecanismos imunológicos do hospedeiro. Os triatomíneos vetores se infectam ao ingerir as formas tripamastigotas, presentes na corrente circulatória do hospedeiro vertebrado, durante o hematofagismo. No estômago do inseto, ele se transforma em formas arredondadas e epimastigotas. No intestino médio, os epimastigotas se multiplicam por divisões binárias simples, sendo, portanto, responsáveis pela manutenção da infecção no vetor. No reto, porção terminal do tubo digestivo, os epimastigotas se diferenciam em tripamastigotas, sendo eliminados nas fezes ou na urina. Esta é a descrição clássica adotada para o ciclo do Trypanosoma cruzi no invertebrado. É importante salientar que, apesar de não tão comum, ainda existem outras vias de transmissão, como a vertical, a acidental, por transplantes de órgãos, por via oral, pelo coito e até talvez por vetores que não são os triatomíneos. Tais mecanismos de transmissão, em geral, só ocorrem de modo esporádico e têm pouca importância epidemiológica. Aqui a gente vai ter um ciclo mais, mais simples de se entender, onde assim,
O inseto pica e defeca ao mesmo tempo. Os tripomastigotas alcançam a corrente sanguínea. Depois, os tripomastigotas invadem os tecidos, onde se transformam em amastigotas. Os amastigotas multiplicam-se assexuadamente. Depois, os amastigotas transformam-se em tripomastigotas e retornam ao sangue. Os tripomastigotas sanguíneos são absorvidos por outro inseto em nova picada. Depois transformam-se em epimastigotas no intestino do inseto. Aí os epimastigotas se multiplicam e depois se transformam em tripomastigotas. Então o ciclo vai se dando através disso. No quadro clínico, a gente vai ter duas fases, a fase aguda e a fase crônica. Na fase aguda, a gente vai ter duas formas de sintomatologia, né, que é a forma inespecífica e a forma específica. Na fase crônica, a gente vai ter 4 tipos de a pessoa ter uma sintomatologia diferente, que vai ser a forma indeterminada, a forma digestiva, a forma cardíaca e a forma digestiva e cardíaca, né? As duas juntas vão aparecer sintomas desses dois tipos de forma. Aqui a gente vai ter o exemplo, né, da sintomatologia da fase aguda e da fase crônica. Nesse olho vai ter a infecção, né, da adjacência do ocular, né, da parte do olho, que vai ser um sintoma da fase aguda. E aqui o coração aumentado, né, dá para ver que ele está bem aumentado, vai ser a sintomatologia da fase crônica. O diagnóstico da doença de Chagas é geralmente feito pela presença de anormalidades no eletrocardiograma de repouso, sugestivas de comprometimento cardíaco, em indivíduos sintomáticos ou não, somados aos critérios epidemiológicos e sorológicos. A gente vai ter como forma de diagnosticar a doença de Chagas o eletrocardiograma, que são as alterações no coração, a radiografia torácica, que nas fases avançadas a cardiomegalia global muito acentuada em geral constata com graus discretos a ausência de congestão pulmonar, o ecocardiograma, os testes sorológicos, que tem os testes de ELISA, os testes parasitológicos, que tem a lâmina, né, corada, e é isso. O tratamento da doença de Chagas, além de obter repouso, né, em primeiro caso, vai ser o tratamento por remédios, né, que é o benzinidazol, e não pode exercer a dose máxima que é recomendada, que é 300 miligramas, e o tratamento medicamentoso específico da cardiomiopatia chagásica deve seguir as diretrizes para o tratamento da IC. Quando há fração de ejeção reduzida, com o uso de inibidores da enzima conversora da angiotensina, espirocatona, beta-bloqueador e diuréticos. O tratamento cirúrgico é indicado para pacientes com IC congestiva refratária, para implantes de aparelhos de estimulação ventricular, multissítio, transplante cardíaco e terapia celular. Células-tronco ainda em perspectiva. Obrigada pela atenção. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quiser passar. E é isso.